Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Jefferson Lourenço, sou professor de xadrez e hoje nesse vídeo vamos conhecer aí o sétimo campeão mundial de xadrez, Vassili Smyslov, ou Vassili Smyslov, ok? Smyslov, turma, foi campeão mundial de xadrez em 1957, tirando aí o título do grande estrategista Mikhail Botvinnik, ok? Também russo, né? E perdeu o título já em 1958. Smyslov, além de grande mestre de xadrez, também era barítono, tá? Cantor de óperas. E o recorde, né, de medalhas em Olimpíadas é do Smyslov. Só 17, turma. Só 17 medalhas em Olimpíadas, tá bom? O recorde é dele, tá? Então, temos que ter um grande respeito, né? Uma lenda, tá? Agora, um feito mais extraordinário do Smyslov, na minha opinião, além de ser campeão do mundo, né, é que em 1984, Smyslov, aos 62 anos de idade, chegou na final do torneio de candidatos contra Garry Kasparov. Kasparov, na semifinal, derrotou o forte jogador, né, Viktor Korchnoi, e o Smyslov derrotou o Zoltán Ziblaň, né, da Hungria, também forte grande mestre, ok? Então, aos 62 anos, você chegar numa final no torneio de candidatos, não é para qualquer um, não. Vamos lá, então, para essa partida aí. Bom, a partida, né, foi jogada aí em 83, tá? É a semifinal do torneio de candidatos, ok? Começamos aí com D4, Smyslov de branca, certo? Cavalo F6, cavalo F3, E6, indicando aqui talvez uma Ninja, né, ou uma Grunfeld, tá? C4, D5, aqui já transpomos aí para um gambito da dama, né, por enquanto uma defesa ortodoxa, ok? Cavalo C3, C5, bom, e aqui nós já temos aí uma defesa tarde, né, do gambito da dama recusado, tá bom? C captura D5, cavalo captura D5, e aqui Smyslov joga E3, tá? Aqui, ele também poderia ter jogado aqui, olha, E4. Aí cavalo captura C3, B captura C3, CD4, CD4, bispo na B4 cheque, bispo D2, bispo toma D2, dama toma D2. E aqui, turma, interessante, né? Uma linha bem parecida com a Grunfeld, né? Só com a diferença da gente não ter o bispo aqui fianquetado, tá? Mas é uma linha muito assim, estrutura de peão aqui muito parecida aqui com a Grunfeld, tá? A diferença realmente é desse bispo aí de casas pretas, ok? Bom, então ele jogou aqui E3, tá? Cavalo C6, bispo D3, bispo E7, por que não bispo D6, tá? Turma, a ideia de bispo no E7 é atacar futuramente, né, um provável peão isolado. O gambito da dama, gente, a defesa Tarrasch, joga-se muito com o peão da dama isolado. Criação do próprio Tarrasch, tá? Ele gostava de enfrentar esse peão dama isolado aí, tá bom? Então, bispo E7, né, com a ideia de bispo F6, lutando ali, tentando ganhar o peão isolado, provavelmente pode aparecer em D4, tá bom? Roque, roque, A3. Bom, qual a ideia de A3, né, turma? É muito importante agora as brancas controlar essa casa para poder fazer o quê? Ou uma bateria, né, com dama na frente do bispo, ou mesmo bispo na C2, aí evitando os pulos do cavalo, tá? Preparando aí um futuro ataque no roque das pretas aí, tá bom? Essa é a ideia do A3 ali, tem que controlar aquela casa ali, tá? CD4, ED4. Bom, então aqui agora nós temos uma posição, né, com peão dama isolado, tá? Uma posição bem típica, né? Acontece muito na defesa Tarrasch, tá legal? Bispo F6, né? Essa era a ideia de bispo na E7, para começar a fazer pressão ali naquele peão isolado, tá? Aqui vem o primeiro lance fino, né, do Smyslov, né? Dama na C2. Vai perder o peão de D4? Não, tá? O que acontece aqui, ó? Se as pretas, né, capturarem agora o peão de D4,
Cavalo toma D4, cavalo toma D4, bispo toma D4, bispo captura H7, cheque. Tá? Rei H8, bispo na E4. Ou seja, né, Smyslov, né, ficaria livre da única debilidade que ele tem nessa posição, né, que é o seu peão isolado, e debilitando a ala do rei ali, né, abrindo a coluna H, tá, trocando um peão ruim por um peão bom. Ok? É claro que Hibli não aceitou o sacrifício, né? E aqui ele jogou H6, certo? H6. Bom, aqui também, se joga o G6, também seria uma jogada estrategicamente ruim. Por quê? Porque as brancas, né, ganhariam um tempo ali muito bom, desenvolvimento e posição das suas peças. Olha só se joga esse G6, ó. Bispo na H6, em cima da torre ganhando tempo, tá? Aqui poderia centralizar a torre, né, com a ideia também de trazer outra torre aqui para a posição. E as peças das brancas melhorariam muito, né? Sem falar aqui que ainda tem uma coisa bem sutil aqui, né? Uma jogada bem sutil. Está sacrificando o peão de D4. Porém, se cavalo toma D4, tá? Cavalo toma D4, bispo toma D4, e aqui faz um forte ataque descoberto, né? Bispo no B5, ameaçando o bispo e a torre. Aqui com certeza tem que salvar o bispo, né, para não perder uma peça limpa. E aqui as brancas ganhariam aí a qualidade, ficando com a posição melhor, tá bom? Além de ficar sem o seu peão isolado, tá bom? Vamos lá. Hibli jogou aqui nessa posição H6, tá? Torre D1, né, protegendo indiretamente o peão de D4. Dama B6. Novamente aí, turma, né, pressão no peão isolado. Tá? Quando tem essa debilidade, né, a maioria dos ataques é em cima desse peão isolado, tá bom? Mais uma vez aqui, Smyslov, né, mostra o seu grande talento, né? Joga ali, ó, bispo C4. E aqui ele prepara uma cilada fantástica, turma. Olha só, o que acontece aqui se as pretas tomam esse peão? Né, vamos lá. Cavalo captura D4. Cavalo captura D4, bispo captura D4, e agora cavalo na A4. E as pretas vão perder uma peça. E, consequentemente, vão perder o jogo. Né? Não tem como salvar essa dama, né, e continuar protegendo o bispo. Aqui, aparentemente, parece que resolve o problema, porém não, olha só. Dama na C7, assim que torre captura D4, B5. Tá? E esse bispo é uma peça pregada. Porém, aqui vem outro lance finíssimo, né? Bispo captura H6. Né? Sensacional, tá? O que acontece aqui na sequência? Bom, se as pretas agora capturam o bispo, então torre na G4, tá? Única, torre G6, e aqui bispo captura F8, rei captura F8, e torre captura C4. E as brancas estão melhor. Ok? Se, em vez de tomar o bispo, tá, captura o cavalo, a mesma coisa da turma. Torre na G4, certo? Peão G6, e aqui é pior, né? Porque aqui eu tomo G6 cheque, tá? Única, dama captura G6 cheque, rei H8, e aqui bispo captura F8. E as brancas também estão melhor, ok? A dama não pode capturar o bispo aqui de C4, porque dama na G7 é mate, ok? E finalmente aqui, se as pretas capturam o bispo, né, G captura H6, outra bomba aqui, né? Torre na G4 cheque, tá? Rei H8, única, dama na C1 ameaçando mate, tá? E aqui não funciona, né? Rei H7, torre H4, ameaçando mate, cavalo F4, e aqui perde a dama, né, turma? Bispo na D3, rei na G7 e dama captura G7. Ou toma mate ou perde a dama. Sensacional, tá? Então, mais uma vez aí, né, Smyslov mostrando aí essa defesa pelo contra-ataque maravilhosa, né, turma? Que é bispo na C4. Hibli, né, como forte grande mestre que é, claro que ele não tomou espião, reforçou a defesa lá em D8, né, do cavalo,
tá? E aqui agora, né, Smyslov joga cavalo E2, protegendo o peão, tá? Mas com a ideia também de transferir esse cavalo para lá do rei para ajudar no ataque. Tá? Aqui ninguém perde tempo não, sensacional, tá bom? E um detalhe interessante, né? É bispo D7, dama E4, tá? E cavalo da C na E7. A história que muda, né, turma? Olha só que interessante. As pretas, né, tentaram fazer pressão no peão isolado, só que vão ter que mudar o plano aí. Agora vão ter que jogar na defesa, tá? A ideia aqui de dama E4 é preparar aqui uma bateria, né, com bispo e dama, né, atacando o roque, tá bom? Bispo na D3, bispo A4, dama H7 cheque, rei F8, torre E1, salvando a torre, né? E bispo na B5, né? Tentando eliminar esse forte bispo aí. Interessante a decisão de Smyslov aqui, turma, porque esse bispo agora, ele não tem tanta força aqui mais, tá? Os cavalos aqui, ó, e o bispo de casa preta vão ser mais preciosos, tá bom? Então o Smyslov aqui, para não perder tempo, simplesmente trocou esse bispo dele, tá? Que não vai ter, naquela posição ali, muita utilidade para o ataque, não, tá bom? Dama captura, cavalo G3, transferindo, né, o cavalo para lá do rei, para poder atacar, tá certo? Cavalo na G6, e aqui cavalo E5. Cavalo da D na E7, reforçando a defesa no cavalo de G6. E aqui novamente, turma, mais um lance espetacular do Smyslov, né? Outro sacrifício de peça. Bispo captura H6, tá? E aqui, o que acontece se as pretas tomam esse bispo? Seria erro gravíssimo, né, turma? Cheque, mate. Mate em F7, tá bom? Então não podem tomar esse bispo aí, tá? Aqui as pretas jogaram cavalo captura E5, tá? Cavalo H5, sacrificando novamente outra peça, hein? Sensacional aqui, né, turma? Sensacional. E aqui, agora nessa posição, turma, o Ribble, tá? Olha só, essa partida é de 84. O Ribble encontra o lance que o Stockfish recomenda. O único lance bom que o Stockfish recomenda. Em 84, né, um grande mestre já encontra os lances, né, dos programas de xadrez. Para você ver como que o nível, né, desses grandes mestres, né, onde que chega, né. Então o lance que salva aqui temporariamente a partida, turma, é cavalo F3 cheque. Tá? O Ribble encontrou esse lance. Esse é o lance do Stockfish. Incrível, né? G captura F6, F3. Cavalo aqui na F5, né? Por que não dama captura cavalo? Tá? Dama captura H5. Simplesmente porque perde a dama. Olha só se captura, ó. Dama captura H5. Aqui, dama na H8, cheque. Piorando a posição das peças, né? Antes de ganhar a dama. E aqui dá um belo cheque descoberto, né? Bispo captura G7. Bispo toma G7. E aqui, dama captura H5. E a dama cai. Tá bom? Então as pretas não podem capturar esse cavalo aí não, tá bom? Então aqui ele jogou cavalo F5, certo? Aqui as brancas fizeram cavalo F6, tá? Observa que o peão ali não pode tomar aquele cavalo, né? Porque o bispo dá cheque no rei, ok? Cavalo captura bispo, certo? E aqui um lance finíssimo, né? Um lance finíssimo aqui, ó, D5, tá? Abrindo linhas ali da coluna F, tá? Aqui, turma, aqui o Ribble, ele prepara uma cilada aqui violenta, né? Você conhece a expressão cobra comendo cobra? Olha essa captura do Ribble aqui, ó. Dama captura B2. O que Ribble calculou aqui? Olha só, turma, ele esperava agora as brancas jogarem, né? Dama na H8 cheque, rei E7, e agora Ribble contou com o quê? Com dama captura G7, tá certo? Aqui, Smyslov perderia essa partida. Por quê? Ribble jogaria aqui agora dama captura F6, torre captura E6 cheque, dama captura torre, D captura E6, tá? E aqui agora torre G8. E Smyslov perderia sua dama e uma peça. E perderia essa partida aqui. Olha que cilada sensacional que o Ribble prepara aqui para o Smyslov, né? Só que Smyslov, turma,
Smith já tinha feito um cálculo aqui, já tinha visto essa cilada. Olha que sensacional o que ele joga, turma. Dama captura B2, certo? Dama na H8 cheque, rei E7. E agora, em vez de tomar aqui, olha, o peão de G7, é uma surpresa para Ribble aí, né, gente? Torre captura E6 cheque. Outro sacrifício de peça. Sensacional, turma. Sensacional. Aqui, F captura E6. Dama captura G7 cheque. Cavalo na F7. E aqui, turma, sensacional. Lance fino, sutil. D6. A ideia de D6, turma, é guardar a casa ali, reservar a casinha D5 para dar um descoberto no rei, ganhando a dama aqui de B2. Olha só que incrível. E aqui não adianta, pode tomar de... O peão pode tomar de torre, pode tomar de rei, que vai perder a dama em B2. Isso que Smyslov calculou em cima da cilada do Ribble, né? Incrível. Então vamos lá. Ribble tomou de torre, né? E agora, cavalo D5 cheque, ganhando a dama aqui embaixo. Um lindo cheque descoberto, né? Incrível as jogadas, né? Torre toma, dama toma B2. Se tivesse tomado de rei, seria pior ainda, né? Por quê? Assim que rei captura D6, cavalo E4 cheque. E aqui as pretas não ganhariam nem o cavalo, além de perder a dama, né, turma? Além de perder a dama aí, tá bom? Então aqui não tem jeito, tá? Tem que tomar o peão, ok? Tem que tomar o peão, não tem saída, né? Então, torre captura D6, cavalo na D5, cheque descoberto, torre captura D5, dama captura B2, tá? B6, dama na B4 cheque, rei F6, torre E1, torre H8, H4, torre da H na D8, torre E4, cavalo D6, dama C3 cheque, E5. Olha só, turma, novamente, outro sacrifício de peça, incrível, torre captura E5. Sutil também, né? Sutil, olha só. Torre captura, e agora como a torre é uma peça pregada, né? Tá cravada, F4. Sensacional, tá? Foram vários sacrifícios de Smyslov, numa partida de semifinal de torneio de candidatos, turma. É incrível, sabe? Tem que reconhecer, é sensacional, tá? Cavalo F7, F captura E5, rei E6, e aqui dama C4, e Ribble joga a toalha, abandona, tá? Incrível, turma, incrível essa partida de Ribble, né, contra Smyslov, tá? Smyslov que dá um show de estratégia, de tática, né, sacrifica toda hora e chega nessa final maravilhosa aí, tá bom? Se você gostou, deixa um like, ok? Se inscreva no meu canal, ative também os sininhos, né, para os próximos vídeos que vão aí da série Campeões Mundiais, tá legal? Mais uma vez agradeço a atenção de todos aí e até a próxima.